Muito boa noite para todos que estão aqui conosco em mais um Evangelho no Lar, online, do nosso Centro Espírita Ivon Costa, da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. E, como sempre, às quintas-feiras, a gente se reúne aqui com muita alegria, com um sentimento muito agradável da gente estar percebendo, essas vibrações de todos que estão conosco. E hoje, como todos os nossos evangelhos, a gente fica sempre muito feliz aqui, eu e Bruno, pelos convidados, que chegam até nós. E hoje, dispensa a apresentação, mas vamos falar, nosso amigo Jorge Elahá, vinculado à Federação Espírita de Rondônia, conseguiu uma vaguinha na agenda dele, que a gente sabe que é extensa, para estar conosco nesta noite, para a gente conversar um pouquinho sobre o Evangelho, e irradiar sobre todos nós essas bênçãos de luz que Jesus nos traz. A gente já vai convidar aqui o Jorge, deixar seu boa noite. Jorge, fique à vontade. Olá, boa noite para você, Daniel, boa noite, Bruno, boa noite para o nosso pessoal que está aí no nosso chat, boa noite, Dolores, Ana Cláudia, boa noite, Mara Franco, boa noite, Rosemary, boa noite a todos nós que estamos aqui hoje ligados nesse nosso momento de estudo do Evangelho das nossas quintas-feiras. Quero dizer da minha grande satisfação de estar hoje aqui na presença de todos. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado também, Jorge. Bruno, deixe seu boa noite para todos, por favor, fique à vontade. Boa noite ao Jorge, nosso convidado de hoje, uma grande satisfação poder aprender mais um pouco com ele, que todos os dias, praticamente, eu estou ouvindo ele, como todos os nossos amigos aqui em geral fazem. Boa noite ao Daniel e a todos que nos essa vibração, renovando assim nossa psicosfera doméstica, Tá ótimo, Bruno. Olha, gente, então nós vamos iniciar, como sempre, trazendo aqui uma mensagem inicial. E a gente separou hoje, lá do livro Fonte Viva, o capítulo 156, Parentes. E vamos fazer a leitura aqui, antes da gente passar para a nossa prece. Então, vamos ver o que o Emmanuel nos traz. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Paulo, a primeira epístola a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. A casualidade não se encontra nos laços da parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Impelidos pelas causas do passado a reunir-nos no presente, é indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Temos companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvacionista, que se fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Temos companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvacionista, que se fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes, é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos sacrifício. Contudo,
embora necessitemos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência ou com o emplastro do desleixo. Consoante a advertência do apóstolo, se nos falha o cuidado para com a própria família, estaremos negando a fé. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-los através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade, na praia estreita do lar, é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Muito bem, então a gente já inicia com essa mensagem de Emmanuel, muito efetiva para o Evangelho no Lar, né? Trabalhando a questão da parentela, da nossa família, e hoje a temática será realmente em torno disso. Então, um Evangelho muito rico. Vamos a uma prece, inicialmente, elevando nossos pensamentos ao Mestre Jesus, aos bons espíritos, benfeitores de nossa casa, de Von Costa, a todos aqueles que nos protegem, que nos amparam, a cada um de nós, agradecendo por esses minutos em que aqui nos reunimos, Senhor, em torno do seu Evangelho, buscando na simplicidade da conversa fraterna, do amparo, das boas vibrações, podermos estudarmos um pouco mais, nos fortalecermos em conhecimento, em bom ânimo, em esperança, para podermos trilhar, cada um de nós, os nossos caminhos, sabedores das dificuldades, mas conscientes de que, seguindo o teu ensinamento de amar ao próximo como a nós mesmos, estaremos seguros e felizes em consciência. Pedimos a boa inspiração para cada um de nós, nestas falas, nestas conversações, e que elas possam ser úteis a todos nós. Que a sua paz e o seu amor esteja conosco, Mestre. Graças a Deus. Muito bem. Então, vamos agora já partir para o nosso trecho do Evangelho, né? A gente vai fazer um testezinho. Bruno, eu vi que deu uns cortezinhos. Eu vou passar aqui, eu vou pedir para você ler. Se der muito corte, aí eu te aviso para eu seguir aqui a leitura, tá bom? Vamos ver se a internet vai dar. Muito bem, gente. Hoje nós estamos no capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, os itens 1, 2 e 3. Vai estar lá na piedade filial. Aqueles que estiverem com o Evangelho em casa, quiserem seguir, basta acompanhar aí também. Então, vamos lá, por favor, Bruno, vamos ver se vai direitinho. Então, vamos começar, então. Item 1. Sabeis os mandamentos. Não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Marcos, capítulo 10, versículo 19, Lucas, capítulo 18, versículo 20, e Mateus, capítulo 19, versículo 18 e 19. Item 2. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Decálogo, Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Piedade filial. Item 3. O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que o amor se deve juntar ao respeito, às atenções,
a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles de modo ainda mais rigoroso tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem as vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los. É também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Sobretudo, para com os pais sem recursos, é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa, porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais ínfimos da casa apenas por não os deixar na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável. Ainda bem quando não o fazem de má vontade, e não os obrigam a comprar caro o que lhe resta a viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Será, então, aos pais velhos e fracos que cabe servir a filhos jovens e fortes? Ter-lhes a mãe vendido leite quando aumentava? Contou, porventura, suas vigílias, quando eles estavam doentes, os passos que deram para lhes obter o de que necessitavam? Não, os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nada supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente essa é a piedade filial grata a Deus. Ai, pois, daquele que ouvida o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhe garantir o bem-estar. Ai do ingrato, será punido com a ingratidão, será ferido nas ações, já na existência, certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito aos outros. Alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deviam ser, mas a Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. Não compete a estes censurá-los, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram. Se a lei da caridade manda se pague o mal com o bem, se seja indulgente para as imperfeições de outro, se não diga mal do próximo, se lhe esqueçam e perdoem os agravos, se ame até os inimigos, quão maiores não hão de ser essas obrigações, tratando-se de filhos para com os pais. Devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais os preceitos de Jesus, concernentes ao próximo, e ter presente
que todo procedimento censurável com relação aos estranhos, ainda mais censurável se torna relativamente aos pais, e que o que talvez não passe de simples falta no primeiro caso pode ser considerado um crime no segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. Muito bem. Então, lido já o trecho, né, do Evangelho, piedade filial, né? Sabemos que não esgotaremos aqui, porque são muitas informações e muito profundas, mas a gente já vai convidar Jorge, fica à vontade, estamos aqui ouvidos. Certo. O meu boa noite para todos nós que estamos hoje aqui, nesta roda de conversa, trabalhando as questões sobre esse início de capítulo tão importante dentro do estudo da doutrina espírita. Sabe, Daniel e Bruno, eu considero a interpretação do sentido da família uma das coisas mais relevantes que o Espiritismo tem para nos revelar. Ele fala de muitas coisas importantes, sem dúvida. Mas a compreensão espiritual do sentido de família é muito importante para a definição dos nossos propósitos de vida. E, nesse sentido, vale a pena destacar que a obra se chama O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, embora a obra seja O Evangelho segundo o Espiritismo, ela tem 2 capítulos que não são do Evangelho. Um é amar ao próximo como a ti mesmo, que é um pensamento de Moisés, contido na Torá, no versículo 18 do extraordinário capítulo 19 de Levítico. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aqui eu vou fazer um parênteses, Daniel, se você me permite. A Torá, que os judeus estudam, ela não é um livro como a gente lê com folhas. É um pergaminho que a gente rola. Então, você começa lendo de um lado e termina lendo do outro. Vai passando o rolo de um lado para o outro para você poder ler. Só que quando você vai guardar o Sefer, você vai enrolar o pergaminho para pegá-lo e guardá-lo para usar na próxima reunião, você não usa ele desequilibrado, um lado maior que o outro. É errado. Você tem que equilibrar o texto de maneira que fique o mesmo peso para um lado e para o outro. Como é que você vai saber se está certo? Sabe o que você faz? Você rola para o capítulo 19 do Levítico. Vai rolando até chegar nesse ponto. Quando você chegar no ponto em que fica aberto para você, amarás o teu próximo como a ti mesmo, é porque está no lugar certo. O texto é guardado em cima desse versículo. E quando você bota o Sefer para iniciar a leitura, quando você abre, a primeira coisa que você lê é esse pensamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, esse é um dos capítulos do Evangelho. E o outro capítulo que a gente tem, que também está apoiado na Torá, é o capítulo 14. Honrarás teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor, o vosso Deus, vos dará. Dos 10 mandamentos que foram recebidos no alto do Monte Sinai, esse é o único mandamento que tem promessa. Os outros são assim: não matarás, não roubarás, não prestarás falso testemunho, não façais imagem do que há embaixo da terra, nem em cima do céu, nem embaixo das águas. Nenhum tem promessa. O único mandamento que tem promessa é especificamente esse: honrarás teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor, o vosso Deus, vos dará. E nós, muitas vezes, fomos orientados, fomos instruídos de que os 10 mandamentos são diferentes dos que estão no Êxodo 20. A gente acabou tendo uma formação religiosa
que nos trouxe outros mandamentos. São 10 também, mas há uma pequena mexida neles. O primeiro mandamento da lei de Deus não é amar a Deus sobre todas as coisas. Não é esse o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas não é mandamento de Moisés. O mandamento que está na tábua primeiro é: não terás outros deuses diante de mim. É o que está lá no Êxodo 20. O segundo: não farás escultura do que há embaixo da terra, nem em cima do céu, nem embaixo das águas. Não as farás, não te prostrarás diante dela, nem lhes prestarás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Esse segundo mandamento ele era muito complicado para o modelo religioso do passado. Então, ele foi suprimido do texto, aí ficaram 9. Aí todo mundo subiu 1, e ficou 9. Aí, para completar o 10, ele pegou o último e abriu em 2. Não cobiçarás a mulher do próximo, como sendo um mandamento, e não cobiçarás as coisas do próximo como outro. Não é. Esse é um mandamento só. Mulher e jumento é tudo uma coisa, não tem diferença. Então, não pode cobiçar nem a mulher, nem o jumento, nem a casa, nem nada do próximo. Mas é só mulher. O marido pode, né? Porque não pode cobiçar a mulher do próximo, nem as coisas do próximo. Então, assim, é um conceito daquela época, daquele modelo, mas o que eu acho interessante é que são 10 mandamentos. 10. Os 4 primeiros mandamentos são mandamentos em relação a Deus e o homem. Não terás outros deuses antes de mim. 2. Não farás imagem. 3. Guarda o dia de sábado. Não pronunciareis o nome de teu Deus em vão. E o 4. Lembra-te de santificar o dia de sábado. 4 mandamentos ligados com Deus. E na outra tábua, 5 mandamentos ligados ao próximo. Não matar, não adulterar, não roubar, não prestar falso testemunho e não cobiçar. Então, eu tenho 5 desse lado para o próximo, 4 desse lado para Deus. Está faltando 1. Está na primeira tábua, junto com os mandamentos que são relacionados a Deus. Como se fosse uma transição entre Deus e o próximo. Como se esse mandamento viesse antes do próximo e viesse logo em seguida de Deus. Como se o objeto desse mandamento fosse uma transição entre a divindade e o homem. Como se esses que fossem objeto desse mandamento tivessem algo da divindade, mas ao mesmo tempo tivesse algo dos homens. Porque eles são co-criadores, na medida em que eles colaboram na criação, edificando os nossos corpos, mas não as nossas almas. Então, o mandamento que diz respeito aos pais, ele foi colocado dentro da tábua exatamente entre Deus e as criaturas. E por esse motivo, ele tem uma relevância muito importante, porque ele está na tábua ligada aos mandamentos de Deus. Honrarás teu pai e tua mãe para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor, o vosso Deus, vos dará. O mandamento não manda amar. Não está escrito: amarás teu pai e tua mãe. Porque haverá circunstâncias, e o texto de Kardec é muito claro com relação a isso, de que existem pais que se descuram das suas responsabilidades em relação a seus filhos. E nós sabemos que isso acontece. Circunstâncias que ocorrem na nossa sociedade, em que nós temos alguns indivíduos que eles escorregam nessa tarefa. E eles se desequilibram nessa grande missão de cuidar daqueles que lhes foram confiados. Esses, portanto, quando caem nessa armadilha da vida e abandonam seus filhos e não cuidam como deveriam cuidar, eles se inscrevem na lei de causa e efeito para encontrarem sozinhos as consequências daquilo que eles assim fizeram. Por esse motivo, esses companheiros, eles já estão inscritos na lei. Eu não preciso levantar o meu braço vingador, Daniel.
Eu não preciso promover um processo de agressão. Meu pai me abandonou, pois então eu vou odiá-lo com toda a força do meu coração. Você faz isso, é você que se destrói. Porque ele já está inscrito na lei. Na hora que você decide se movimentar no ódio em relação a seus pais, você automaticamente se inseriu numa história que não precisava viver. E aí você cai nesse item que nós estamos lendo, que é a discussão sobre a necessidade da piedade, né? Dessa relação do homem com relação a seus pais. Essa circunstância que a gente tem hoje, ela acaba sendo muito importante para que a gente não caia nessa armadilha do ódio. O mandamento não manda amar, manda honrar. E quando é que nós honramos pai e mãe? Kardec destaca no texto, mas eu vou dar uma organizada aqui, no sentido mais pontuando. São duas as situações do honrar pai e mãe. Primeiro, não viver para envergonhá-los. Então, eu não devo viver de maneira que eles tenham vergonha de ser nossos pais, porque eu vivo uma vida de crime, uma vida de vício, uma vida de desequilíbrios, uma vida que eles, quando dizem assim, você é o pai do fulano, ai, meu Deus, o que foi que ele fez? Quando alguém dissesse, você é o pai dele? Sim, eu sou o pai dele. Então, transfira a satisfação para que honrá-los é não tirar deles a honra, não envergonhá-los pelo que fazemos. Esse é o primeiro. Veja que não precisa amar, precisa honrar. Viver de maneira digna, que eles não se envergonhem. E segunda situação, nós o desonramos quando eles envelhecem e são tratados em casa como se eles fossem um traste velho. Abandonados num leito, sem comida e sem água, sem banho e sem carinho, tratados como se fossem um pedaço de carne jogado na casa, mal cheirosos e descuidados, tratados com rispidez e agressividade. Quando nós fazemos isso, nós tiramos a honra deles. Então, quando diz honrai o vosso pai e a vossa mãe, não é na perspectiva de que a gente tem que fazer, eles são o amor da minha vida. Para quem puder, ótimo. Para quem puder amar, parabéns. Porque, às vezes, nós recebemos na existência pais maravilhosos. E, como diz Kardec, se a gente deve amar até o inimigo, o que dirá para quem é nosso pai e nossa mãe? Pelo amor de Deus. Então, essa circunstância não pode ser esquecida. Agora, é importante que a gente nunca vire as costas para os nossos pais. Não existe, na ótica daquilo que a doutrina espírita nos oferece, nada que os nossos pais possam fazer que tenham que ser recepcionados com o nosso desamor, com o nosso ódio e com a nossa agressividade. Para que a gente, ao nosso turno, não se inscreva na lei de causa e efeito para passar por experiências que aqueles que são falidos no campo da família já irão passar. Se nossos pais erraram, misericórdia para eles, porque a lei vai alcançá-los. Esforcemo-nos para que ela não nos alcance também. Muito bem, Jorge. Puxa, já trouxe tantas reflexões, né? Quando o Jorge falou aqui, para mim foi algo assim que a gente está sempre aprendendo, essa questão que você trouxe dos mandamentos, a colocação do mandamento de honrar pai e mãe, né? Essa ligação daqueles vinculados, os mandamentos vinculados à nossa relação com Deus, os mandamentos vinculados à nossa relação com o próximo, e esse posicionamento do mandamento relacionado aos pais. Eu achei isso maravilhoso, nunca tinha vislumbrado isso. E está plenamente de acordo com o que realmente o Kardec fala, né? Nesse texto, que ele fala que esse amor
né, junto aos pais, ele tem que ser mais rigoroso, muito mais rigoroso, né, em relação ao próximo. Então, é algo assim que é muito grandioso e a gente sabe, né, que muitos de nós, como filhos, essa piedade filial, ela tem que ser exercida, você bem colocou, independente de qualquer condição dos pais. Independente se nossos pais atuam com amor, né, com pujança nesse amor, com sentimento, ou não, se eles são aqueles pais que realmente deixam, né, de seguir ali um caminho amoroso, fraterno, verdadeiramente para com os filhos. Isso é algo que tem que ser feito de uma forma independente. É difícil nesses casos? Sim, mas a gente sabe que jamais nessa encarnação, na encarnação que a gente é filho, a gente não consegue dar aquele retorno no mesmo patamar, né, daqueles pais que verdadeiramente amam, educam, exemplificam, né, sabem conduzir, sabem chamar a atenção quando é o momento, sabem nos abraçar, nos incentivar e não deixam, né, de se preocupar conosco. Então, por mais que a gente faça, a gente sabe que não vai chegar, mas temos que fazer o máximo, né? Ele fala de modo ainda mais rigoroso. Aí, gente, hoje, o Evangelho eu falei com o Jorge antes de começar aqui, temos que aproveitar aqui que ele está aqui hoje, porque não é sempre que ele está, não. Então, antes da gente passar para o Bruno, né, dentro dessas reflexões que a gente está falando aqui, né, desse amor e essa piedade para com os pais, especialmente naqueles momentos que o Jorge relatou, da velhice, né, da doença, daquela dependência, muitas vezes, em relação aos filhos, a gente refletir como nós estamos agindo. Nós estamos verdadeiramente nos colocando no lugar daqueles pais, afinal, eles permitiram a nossa vinda, né, nesse corpo. Então, isso já é um motivo gigantesco para a gente ter a gratidão, para a gente ter esse amor, independente dos defeitos, das imperfeições, né? E aí, Jorge, eu estava pensando aqui, ia te perguntar o que você acha. É algo que eu também fico, às vezes, pensando. A gente tem notado, nos tempos assim, uma incidência muito grande de doenças degenerativas, principalmente a questão do Alzheimer, né? Então, a gente nota que nós, como filhos, mesmo que os pais não cheguem nessas doenças mais pesadas, mas a idade em si, muitas vezes, e dependendo da condição até mesmo financeira, né, social, a gente tem que se dedicar, temos que fazer o melhor por eles. E o que você pensa quanto a dessa questão do Alzheimer está de uma forma muito grandiosa, e isso, de uma certa forma, amplia essa dedicação de filhos, né? Assim, até além do que apenas a questão da idade, né, natural. É uma doença difícil, né? E exige muito amor, muita paciência, né? E é algo bem complicado. Isso vinha na minha mente. Quando eu estava estudando isso aqui, eu fiquei pensando, eu falei, quem sabe o Jorge pode falar alguma coisinha. Você tem alguma coisa que possa falar? O que você acha? Tenho algumas coisas a comentar sobre isso. Eu sou do IBGE, eu trabalho com pesquisa estatística. E existe um instrumento demográfico que a gente usa muito, chamado pirâmide etária. Hoje até o nome está mudando para estrutura etária. A pirâmide etária é um negócio parecido com isso aqui. Olá, Mara Franco, seja muito bem-vinda. Muito bom. Fico feliz. Eu não sei se está dando para ver. Não está dando para ver. Isso aqui são degraus, ó. E é como se fosse assim. Eu acho que assim dá para ver melhor. São degraus. São degraus. Então, eu tenho degrauzinhos. A nossa sociedade, ela é mais ou menos assim. Melhor sem isso. Ela tem muita criança e pouco velho.
muita criança e pouco velho. Isso é uma sociedade em início de desenvolvimento econômico. Ela é assim. Por quê? Porque as mulheres têm muitos filhos e a condição de saúde é fraca, então as pessoas não ficam idosas. À medida que uma sociedade se industrializa, se desenvolve, progride, repensa seus valores, a tendência dela é ter menos filhos, vai fechar embaixo. Como fecha embaixo, abre em cima. E ela se estica. O que nós estamos vendo no Brasil hoje é um formato de folha. O Brasil está como se fosse uma folha. Por quê? Porque está tendo cada vez menos crianças e maior número de idosos. O maior número de idosos, por quê? Porque as condições de saúde do país, elas vão naturalmente melhorando, vacinação, acompanhamento médico, orientação. Então, as pessoas passam a viver mais. As pessoas passam a ter um tempo maior de existência física. Como as pessoas como elas passam a ter um tempo maior de existência, consequentemente, doenças que a gente não via começam a acontecer. Ora, se as pessoas desencarnavam antes, com 60, 65 anos, que elas já eram tidas como pessoas já idosas, hoje uma pessoa de 60 anos de idade está inteiraça. Não é o meu caso, tenho 60, mas tem um pessoal aí. O cara que fez o filme Maverick, Tom Cruise, ele tem que minha idade, ele tem 60 anos, aquele cara. Mas ninguém diz que ele tem 60, né? Então, assim, Tom Cruise, Brad Pitt, esses caras estão tudo na faixa dos 60, mas estão todos inteiraços. Por quê? Porque a nossa sociedade está empurrando para frente. A expectativa de vida do brasileiro, ela já está hoje na faixa dos 73 anos e 78 para mulheres. Então, isso só tende a crescer. E aí, doenças como Alzheimer, um problema de um câncer, uma história de repente, um processo de degeneração mental, de demência, ou uma doença grave que aconteça vascular, ela vai ficando cada vez mais frequente, porque você tem uma máquina que está demorando 80, 90 anos na Terra, e aí ela começa a dar sinais graves de funcionamento. Então, a tendência, Daniel, é que em breve tempo a gente tenha mais creches de idosos do que creches de crianças. Porque os lares terão muitos idosos. Será muito comum você ter um idoso em casa com Alzheimer, o outro que está sequelado de um processo de um AVC, aí você tem o outro que quebrou a bacia e agora é cadeirante. Meu Deus, será uma história muito comum. Por quê? Pelo envelhecimento da nossa sociedade. E a gente precisa se preparar para essa circunstância. Nossas famílias irão conviver com idosos. Porta de banheiro vai ter que deixar de ser de 60 centímetros para ser larga para entrar cadeira. Essa conversa de apartamento com local para botar só uma cadeira, esquece. Nós vamos ter que rever a nossa maneira de funcionamento. Vai ficar cada vez mais frequente isso. E a sociedade não é só o homem, mas a sociedade tem que honrar seus pais. Não é só o homem. A sociedade tem que ter espaço para esses idosos, precisa ter um olhar para todas essas coisas. O próprio movimento espírita precisa ter atividades vespertinas, porque eles dormem mais cedo, e às vezes sair do centro 8, 9 horas é muito tarde para eles. Então, eles mesmos que já estão aposentados desenvolvem as atividades vespertinas para eles mesmos. E aí você dinamiza o trabalho acolhendo essa faixa etária. Então, você vai ter mudanças muito profundas. Elas já estão acontecendo e elas vão se tornar cada vez mais intensas. Então, é importante que a gente perceba isso, senão a nossa sociedade ela não avança. Uma sociedade como a nossa, para que ela avance no sentido de uma progressão social, que a gente poderia chamar de uma ida para a regeneração, tem que permitir um processo de acolhimento dos nossos idosos.
Eu não sei se estou me fazendo claro no que eu quero dizer. Mas não tem sentido nós termos uma sociedade que deseja ir para um fenômeno de regeneração se ela não tem um olhar misericordioso com os seus idosos. E eu não estou inventando. Eu não estou inventando. Leia qual é a promessa que tem no mandamento. Honrarás teu pai e tua mãe para quê? Para que se prolongue os vossos dias. Exatamente. Aonde, Bruno? Na terra. Que Oi? terra? Espera na regeneração, né? Na terra que o Senhor, o vosso Deus, vos dará. Qual é a terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dará? Diga aí para mim qual é. É a regeneração. Estou dizendo o seguinte, é o seguinte, ou você aprende a respeitar os mais velhos, ou você constrói uma sociedade que acolha esse segmento, nós vamos ter condições de ingressarmos no modelo de sociedade melhor. Quem não tiver essa visão inclusiva dos idosos não está preparado para a regeneração. Em outras palavras, não vai ficar muito tempo por aqui, não vai herdar a terra. Você quer herdar a terra? Tenha esse olhar, porque quanto mais você olhar a vida por esse ângulo, maior será a possibilidade de você permanecer por aqui, ou seja, para que se prolongue os vossos dias na terra que o Senhor, o vosso Deus, vos dará. É esse o sentido do mandamento. Uma sociedade que não acolhe seus idosos não tem condição de se dizer evoluída. Muito bom, Jorge. Deixa eu passar para o Bruno aqui. Bruno, fica à vontade. Eu só estou um ano atrás do Jorge, que eu tenho 59, mas eu penso muito nessa questão aí de honrar os pais, que meus pais já desencarnaram. Então, eu acredito que eles me acompanham lá do plano espiritual, e eu tenho essa preocupação, né, que eles estejam vendo que eu estou me esforçando para valer, para fazer valer todo o esforço e sacrifício que eles fizeram para me criar. Sei que dei muito trabalho e hoje acredito que estou respondendo aos esforços que eles fizeram. E gostaria de lembrar também que o espírito mais puro, quer dizer, o espírito puro que veio à Terra, né, Jesus, a gente sabe que é da mais alta escala, quando encarnado é infalível. Lembrar também que Deus entregou ele a uma mãe, a uma pessoa, entregou a Maria. Então, mesmo aquele espírito que é o espírito mais puro que esteve no nosso planeta, ele precisou do uso da família para que ele recebesse o seu corpo e pudesse reencarnar na Terra e cumprir a sua missão. Então, sempre tem aquela frase, né, que depois que Jesus foi crucificado, Maria ficou aí, e ela em Éfeso, a casa era o abrigo de tudo. E tem aquela frase, ela diz, isso também passa, todas as nossas dificuldades passam, mas só que lá no Boa Nova ela completa a frase. Isso também passa, mas só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas. Então, o que apesar de todas as dificuldades que enfrentarmos, como a falta dos nossos pais, né, o meu pai, por exemplo, tinha 80 anos, todas essas dificuldades, porque haverá o dia do reencontro e espero poder oferecer a eles, né, a minha modificação espiritual e acompanhá-los na nova terra, no mundo de regeneração. E agora vamos ouvir o Jorge mais um pouco, não podemos perder a presença dele aí. Oi, Jorge. Vou trazer aqui uma fala de uma companheira aqui, a Tayane. O que você acha?
Precisamos pensar em uma nova sociedade com tempo para nos amarmos, educarmos nossos filhos, acolher nossos idosos e também fazê-los úteis com dignidade, pois eles têm muito a oferecer. Pois é, eu vi uma postagem que você colocou antes, Tayane, dizendo que a nossa sociedade ela é uma sociedade cheia de doenças, porque é uma sociedade que está estruturada Desculpa aí, Jorge e Tayane. Desculpa que eu não ouvi, ela postou essa aqui antes mesmo. Também muito importante. E ela está coberta de razão. A nossa sociedade de hoje ela está calçada no modelo nuclear, pai, mãe, filhos. Você casou, você se desconecta. E você aí nos Estados Unidos, Tayane está em Chicago. Você, Tayane, aí tem um modelo ainda muito diferente do nosso. O nosso modelo latino-americano é aquele modelo que os filhos crescem e fica todo mundo debaixo das asas dos pais e ninguém vai embora. O modelo americano ele é diferente. Você ganhou maioridade, você vai para o mundo. Então, há ainda um afrouxamento maior nesses vínculos familiares, que no Brasil a gente, com todas as dificuldades, a gente tem menos. Então, o que a gente observa? Que nós vamos chegar a um ponto em que a quantidade dos idosos na sociedade vai promover uma reflexão. Vai promover, eu vou usar uma expressão meio forte, vai promover um cavalo de pau na sociedade. Ou seja, não dá para seguir desse jeito. Tem que reinventar a sociedade, ela vai ter que ser revista. Porque ela não vai suportar ter uma quantidade enorme de idosos sem ter uma solução para o problema. Então, as leis, as organizações, o poder público vai ter que se voltar para isso. E assim, eu não estou querendo tirar uma de profeta, mas se o número de crianças cai, o número de vagas em escola vai ser cada vez menor. Hoje a gente nem se dá conta do quanto que o poder público investe para escola, educação, professor, crianças, o quanto a gente investe no país na formação dos que são jovens. Só que esse número de pessoas ele vai cair drasticamente, vamos ter cada vez menos crianças. Então, parte desse investimento que hoje é direcionado para a infância, o que se presume do ponto de vista demográfico, é que ele comece a ser drenado para o atendimento aos idosos. E aí, Tayane, a nossa sociedade, que já estava tecnologicamente madura para o novo formato, não sabia que poderia funcionar assim. Hoje, com a pandemia, ela sabe que ela funciona virtualmente. Eu estou em Porto Velho, o Daniel e o Bruno estão em Juiz de Fora, você está em Chicago, nós estamos todos três conversando aqui. Então, essa tecnologia ela já existe, nós já temos isso funcionando. A nossa sociedade ela já tem possibilidade de funcionar assim. E o que se crê para o futuro, Tayane, é que a gente viva em lugares que não disputem tanto os centros urbanos, então o metro quadrado será mais barato, as casas poderão ser um pouco maior e distante do centro, com mais verde, com mais interação dos pais com a família, porque não precisarei sair de casa para trabalhar, e aí você vai ter uma relação familiar de hiperconvivência, diferente do que você tem hoje. Então, a pandemia ela está ressignificando uma série de coisas. Tem muita gente que não voltou mais para o presencial. Acredite em mim, Daniel, tem muita gente que não voltou. Ou se voltou semipresencial. Vai lá num turno, vai 2 vezes por semana, descobriu que pode ser produtivo de casa. E as empresas adoraram, porque elas diminuíram o ar-condicionado, energia elétrica, banheiro, vigilância, limpeza. Os custos caíram. Então, quanto menos gente na sede, menor, porque eu preciso pagar um aluguel menor. A minha sede não precisa abrigar 5.000 pessoas todos os dias. Eu funciono bem com 200. Todo mundo em casa, eu cobro meta. Então, as coisas mudaram muito. Essa pandemia ela vai tirar um resultado de reorganização da própria família. Nós vamos ter um reapontar de bússolas a partir daí. Nada, não são só flores, houve muita separação conjugal. O processo da hiperconvivência promoveu muitas rupturas, muito estresse familiar, com aquele monte de gente vivendo num apartamento pequeno que não estava programado para ter tanta gente convivendo ao mesmo tempo.
Então, houve desgastes, mas houve muita gente que redescobriu o sentido da família, redescobriu o sentido da companhia dos outros. A pandemia levou parte dos nossos entes queridos e a saudade, a percepção de que as pessoas não viverão para sempre, se fez presente em todos os lares. O pai faleceu e os filhos olham para a mãe e dizem: mamãe também pode ir, papai foi. Houve uma mudança muito profunda nas relações, porque a morte, o luto, ele trouxe uma fragilização. Aumentou a depressão, aumentou a ansiedade, mas promoveu também nas criaturas uma valorização dos laços pela compreensão de todas essas coisas. Então, nós vamos aprendendo em cima dessas questões. A Tayane está colocando aí das escolas, né? Sim, na Europa, Holanda, Espanha, onde já morei, muitas escolas estão fechando. Sim, elas estão fechando, porque não tem mais criança. E se fosse só as escolas fechando, era bom. Estão fechando as igrejas também da Europa. Então, assim, muitas escolas estão encerrando as suas atividades. Não há mais quem ensinar. Não é que terminaram as crianças. Não preciso de tanto professor. Eu posso ter 70% dos professores que eu tinha antes. Então, e aí vai fazer o que com essas escolas? Elas viram centros para atendimento de adultos, de idosos. Então, ali você pode deixar os idosos, você pode ter muitas mudanças. Então, a família está passando por um processo de transformação muito profunda. É que, como a gente está dentro da transformação, a gente não está enxergando. A gente só vai ver isso daqui a uns 50 anos. Olha como era a sociedade, que o povo saía para trabalhar igual doido, chegava de noite em casa, ninguém via os filhos, deixava o almoço pronto, 4h30 da manhã, para pegar o trem, para depois pegar o ônibus. Era uma loucura. Hoje, as pessoas descobriram que muitos podem ficar perto dos seus filhos. Isso tem sido maravilhoso. Tem sido maravilhoso. Que as pessoas dizem: olha, eu vou passar essa semana em casa e eu vou trabalhar de lá. Aqui no Canadá e na Europa, o modelo é selvagem para jovens e para idosos. O Brasil está muito mais evoluído nesse sentido. É uma herança da formação cristã que a gente teve. O cristianismo aqui teve muito bons resultados no Brasil. E aí gerou essa relação de família, que não é uma família nuclear, mas é família com processo de coabitação, que você tem mãe, filha, neta, bisneta, cunhado, primo, tudo morando na mesma casa, tudo aboletado, cada um num quarto. Isso aí, em outros países do mundo, isso não existe. Você não tem, você casou ou você tornou-se adulto, você vai embora. Em alguns países do Oriente Médio, não precisa você ficar adulto, mas casar. Casou, não fica mais não. Casou, já era. Você não mora com sua mulher na casa de seus pais. Em alguns outros países da Europa, não precisa casar. Tornou-se adulto, vá com Deus, fazer sua vida. É interessante, né, Jorge, isso porque dentro dessa questão, né, de piedade filial, que Kardec, falando, né, dessa busca que a gente precisa, né, como filhos, ter de assessorar os pais, principalmente na velhice, né, principalmente nas dificuldades, cercado de cuidados, é uma dívida, né, que a gente tem. E a gente verifica que, eu creio assim, na minha visão muito curta, que tempos recuados, os filhos eles eram naturais, como você tem falado aí, sair, né, depois de uma certa idade, buscar o seu trabalho, buscar o estudo e buscar a sua independência, né? E aí até tinha uma certa distanciamento dos pais, até, né, devido ao trabalho, devido à construção da nova família e tudo. Mas a gente tem percebido que, com o passar dos anos, os filhos estão cada vez mais próximos dos pais, no mesmo teto, né? E até prolongando essa estadia junto aos pais, né? Com idades até mais avançadas. Muito. Né? Muito, né? Será que isso favorece ou pode desfavorecer a piedade filial, o objetivo ali maior, né, de amparar, de cuidar? Ou será que vamos ter aquele vício de estar sempre... Aquelas histórias, né? Joga a toalha lá, deixa que a mãe limpa, faz bagunça, deixa, e a gente está lá, deixa que ela faz tudo, o pai faz tudo. Então, será
Então, é algo que a gente tem que se pensar, né? Olha só, quando o meu pai saiu da casa do pai dele, ele foi morar numa casa pobre, muito parecida com a casa que o pai dele tinha. Uma casa de madeira coberta de palha, que não tinha praticamente nenhum eletrodoméstico. Porque a condição de moradia era essa, não tinha carro, tinha poucos móveis, as coisas muito simples, nem geladeira tinha. Era uma condição muito, muito primitiva de moradia. Então, quando meu pai saiu da casa do meu avô, as casas não tinham quase diferença nenhuma. Quando eu saí da casa do meu pai para ter a minha casa tinha muito mais conforto do que a casa que meu pai tinha quando saiu da casa do pai dele. Porque quando eu saí da casa do meu pai, aí já tinha chuveiro elétrico, já tinha eletrodoméstico, tinha uma série de coisas. Os meus filhos, para sair da minha casa, tem que ter internet, tem que ter ar-condicionado, frigobar, geladeira frost free, transporte. Os itens básicos se tornaram muito mais numerosos. E aí, quando o filho assim, eu vou sair para morar, mas meu filho, você vai morar onde? Em que bairro? Você vai morar nesse bairro, meu filho? Não tem cabimento. Qual é o transporte? Você vai usar? Não, pegar que ônibus, meu filho? Que ônibus, rapaz? Você vai pegar ônibus? Você tem que ter um carro. Como é que você vai se deslocar? E aí você vai morar no quê? Você pensa que é fácil, tem que pagar condomínio, pagar aluguel, muitas contas. Então, a nossa sociedade, ela se tornou muito mais complexa. E hoje, para o passarinho sair do ninho, é mais difícil para ele dar esse voo. O meu pai saía facilmente da casa do pai dele, porque ele não tinha nada. O que a casa do pai dele tinha que a casa dele não tinha? Não tinha nada na casa do pai dele, na dele também não tinha. Mas nas nossas casas de hoje, nós temos. E o Brasil, especificamente o Brasil, Tayane, ele teve um problema, ele teve uma degeneração muito forte da segurança pública nos últimos 50 anos. Então, a gente hoje tem medo. Quando eu era menino, o Bruno também. Fiz essa pergunta para o Bruno vai responder também. Se perguntar para ele, quem comprava o pão na sua casa quando você era criança? Bruno, quem comprava? Seu podia ir na padaria tranquilo, brincar na rua. Podia ir na padaria, podia brincar na rua, podia andar de bicicleta, podia ficar até tarde na rua. Que idade? Era com 14, 15 anos, não tinha problema, né? Não. Era raro. Quando eu era criança, quem comprava o pão na minha casa era eu. Aí eu cresci e eu casei e eu continuo comprando pão. Eu continuo comprando pão. Por quê? Porque eu digo, não vai comprar pão não, que é perigoso. Hoje é perigoso. Eu era pequenininho, a minha mãe mandava no mercado fazer compra. Vai lá, pega o dinheiro, vai lá, compra e traz. Hoje, você está doido, largar um menino de 9 anos de idade, 8 anos de idade na rua para fazer compra. Vão roubar o menino. Então, nós temos um grave problema social. Eu pegava ônibus para ir para a escola muito criança, mas eu não deixo meus filhos crianças pegarem ônibus, porque eu tenho medo que aconteça alguma coisa. Então, você vai pegar, você vai deixar, você vai pegar, você vai deixar. Então, isso gerou um processo de superproteção por conta de uma degradação da segurança pública, que é um problema brasileiro. Então, isso se soma a uma sociedade extremamente patriarcal e conservadora, cristã como a nossa, se soma a degradação da segurança pública e deu nisso aí, famílias com coabitação. Só que agora... Ô Jorge, quando eu era criança, o leiteiro punha o leite na porta em casa, assim, no degrauzinho da porta, você acordava, pegava, estava lá a garrafinha de leite, ainda era de carroça. Hoje, se deixar alguma coisa ali, some, né? Podia deixar a porta aberta. Mudou muito, né? Rapidinho, que eu sei que o nosso tempo está acabando. Rapidinho. Eu fui ao Líbano conhecer a família da Sâmia. A Sâmia é de família libanesa muçulmana e eu fui conhecer. Eles não sabem que eu sou judeu, até hoje.
E aí eu fui conhecê-los no Líbano. E meu cunhado tem uma loja de material de construção. Aí ele fala só árabe e francês. É ruim demais para conversar com ele. Aí tem uns filhos que falam espanhol que ajuda. Aí está fechando a porta da loja e tem um monte de vaso sanitário, pia, azulejo, um monte de aparelho, coisa que ele vende, tudo na calçada. Lá no Líbano é islamismo, tá? É no Islã, corta a mão. Aí eu perguntei assim, escuta, você vai fechar a loja, esse material aí. Não, esse material vai ficar aí, não tem problema não. Tipo, sim, mas ninguém vai roubar esse material? Não, não. Aí continuou passando e tal. Aí eu insisti, tá, mas e se passar uma pessoa e roubar, como é que vai ficar? Aí ficou assim me olhando, aí disse assim, e por que ele roubaria se não é dele? Desculpa, por que ele levaria? Se passar alguém e levar, aí ficou assim, e por que ele levaria se não é dele? Ele não consegue entender. E até hoje, você falou do leiteiro, eu lembrei. Lá as pessoas deixam na porta as compras e depois a pessoa pega para dentro. É uma outra sociedade, diferente da nossa, mas a gente tem pontos que a gente tem que são vantagens, eles têm pontos que são vantagens. A gente tem que aprender para poder crescer todo mundo junto, né? Está acabando o nosso tempo, não é, Daniel? Tá, mas você fica à vontade, porque eu estou vendo para todo mundo aqui. Você fica à vontade. Eu queria que você colocasse para nós um pedaço da mensagem do Lacordaire aí. Essa mensagem que vocês estão vendo, quase não enxergando, tá muito pequenininho, Daniel. Tem como ampliar? Vou tentar aumentar aqui, peraí. Mas... Oremos. Peraí. A família. Não, deixa, eu leio assim mesmo. Peraí. As pessoas vão ouvir. Faz de conta que ele não está escrito. A partir de aqui, a família, né? Que você falou. Tá. Eu quero que vocês prestem atenção nisso e eu não quero que ninguém entre em pânico por conta do que está escrito aqui. Não quero que ninguém se desespere. Tá? Essa mensagem é de Lacordaire. Ela está na Revista Espírita de 1865, no fascículo do mês de agosto. No livro da FEB impresso está na página 374, se eu não me engano. Acho que é. Vamos lá. Ouçam com atenção o texto. E a família, que será dela? Estamos quites com ela desde que socorremos os chamados pobres? Estão ouvindo? Estamos quites com a família se nós socorremos os chamados pobres? Não, evidentemente, senhores, porquanto, desde que reconheceis a necessidade de vos despojar pelos pobres, trata-se de fazer uma escolha e estabelecer uma hierarquia. Ele vai mostrar a hierarquia da caridade. Lá vai, anota aí, Daniel. Ora, vossas mulheres e vossos filhos são os vossos primeiros pobres. A eles, pois, deveis dar a vossa primeira esmola. Velai pelo futuro de vossos filhos. Preocupai-vos em lhes deixar preparar dias calmos e tranquilos em meio a este vale de lágrimas. Deixai-lhes mesmo em depósito uma pequena herança que lhes permita continuarem o bem que haveis começado. Isso é legítimo. Mas jamais lhes ensineis a viver egoisticamente e a olhar como deles o que é de outros. Então, qual é o primeiro degrau da caridade? Para quem é o primeiro degrau? Mulheres e filhos. Família. Não, mulheres e filhos. Mulheres e filhos. Segundo degrau. Antes e depois deles, ou seja, tem vezes que fica acima de mulher e filho, tem vezes que fica abaixo de mulher e filhos. Antes e depois deles, os autores dos vossos dias. Quem são os autores dos nossos dias? Pais. E por que ele não chama pai e mãe? Por que ele chama autores dos vossos dias? É porque tem gente que foi criada por uma tia, por uma avó, por uma madrinha. Se ele dissesse pai e mãe, então não é minha madrinha. Então,
Não, é os autores dos vossos dias. E ele vai dizer o que são os autores dos vossos dias. Os que vos alimentaram e guardaram, os que protegeram vossos primeiros passos e guiaram vossa adolescência. Vosso pai e a vossa mãe. Tem direito à vossa solicitude. Então, qual é o segundo degrau? Pai e mãe. Ok? Ok. Terceiro, depois vêm as almas que Deus vos deu como irmãos segundo a carne. Qual é o terceiro degrau? Os irmãos consanguíneos. Os irmãos. Quarto, depois os amigos do coração. O quarto degrau são os amigos. Agora o quinto, depois todos os pobres, a começar pelos mais miseráveis. O que acontece? A pirâmide, Inverte. os nossos cônjuges e filhos estão aqui, os pobres estão aqui. Nós estamos fazendo assim, nós estamos cuidando aqui e esquecendo aqui. Está invertido o nosso entendimento da prioridade na vida. Primeiro degrau, cônjuges e filhos, pais, irmãos, amigos, os pobres aqui. Então, não nos esqueçamos, família é prioridade para que a gente não tropece na percepção de que, de repente, a nossa tarefa era fora do lar. Se fosse assim, Deus teria errado, porque colocou um conjunto de pessoas pertinho de nós para a gente não conviver com eles, o que é absolutamente ilógico. O exercício do amor e da capacidade de amar o imperfeito, de aceitar o outro como o outro é, de promover no nosso coração a capacidade de entendermos as pessoas, meu Deus, o grande objetivo da nossa encarnação. Valorizemos assim as nossas famílias, porque elas são o grande instrumento de elevação de todos nós. E nós fugimos tantas vezes das nossas famílias, né, Jorge? Puxa, que coisa linda, adorei esse texto aqui, porque ele foi na ferida. Exatamente. Outro livro, Renúncia, né? Oi, Bruno. Não é? Lacordaire. É o livro Renúncia, Alcione, né? Ela reencarnou e cuidou de todo mundo da família, né? Se sacrificou por todos. Alcione, do Renúncia. Alcione não fez nada pela sociedade. Cuidou da família. E é um espírito gigantesco. Ela só foi fazer um trabalho pela sociedade depois que todo mundo desencarnou. Ela disse, bem, agora que eu não tenho mais pai, não tenho mais mãe, não tem mais ninguém, agora eu vou para o convento e agora eu vou cuidar dos pobres. Vejam, prioridade, meu pai e minha mãe. Quando o Carlos veio para casar com ela, disse, ainda não terminei as minhas obrigações como filho. Coisa de doido, meu. Eu acho que esse texto fechando, né, resume tudo que a gente tinha para refletir nessa noite. E todo mundo aqui, eu tenho certeza, está tocado e vamos todos aproveitar os nossos convívios nos lares. Tem dificuldade? Temos, muitas, e não são nenhuma delas por acaso, né? Nós sabemos disso, são justas, necessárias, e na misericórdia de Deus estamos tendo essa oportunidade do convívio. Então, eu vou até imprimir esse texto aqui, porque eu vou relê-lo todos os dias, Jorge, quando eu levantar, porque a gente sai daqui, sai feliz, sai, né, com esperança e com fortaleza. Chega amanhã, a gente começa, no primeiro contato ali, fala uma palavrinha, você já fica, né? Ah, não sei o quê. Aí lá fora a gente faz tudo, ajuda, faz, e aí chega em casa, está em débito. Olha, muitíssimo obrigado. Eu tenho certeza que todo mundo aqui está grato por essa mensagem, que ela nos sacudiu. Olha, gente, agora não tem jeito, a gente tem que caminhar para o final. A gente sabe que hoje a gente abriu um pouquinho, né? A gente acaba 10h15 ali, mas hoje é o que eu falei no início. Nós estamos aqui com o Jorge, tem que aproveitar, porque não é sempre que vai poder estar com a gente, né? E foi muito gostoso, foi muito bom. Eu tenho certeza que todos que estão aí conosco
Então, tanto estão se sentindo bem que eu estou vendo aqui que está todo mundo aqui assistindo desde o início, né? Então, não está o pessoal entrando, saindo, tá todo mundo aqui. Então, a gente agradece pela atenção de todos, pelas boas vibrações, que eu tenho certeza que todos nós estamos sentindo, e vocês aí em casa também. Antes da gente passar para a prece final, que a gente vai convidar hoje o Jorge para fazer para a gente gente sempre dá o nosso gratidão aqui. Não tem como falar todos, mas eu gosto de enumerar, né? Pelo menos uma parte. A Mirella, a Mara, a Sônia Rezende, a Ângela Matos, a Juliana Brandt, que está sempre aqui conosco, a Ivana, que está conosco sempre, a Paula Duarte, a Dolores, Ana Cláudia. Ana Cláudia esteve aqui com a gente na palestra que você fez no aniversário, Jorge, tá? Está mandando aqui um abraço para você. Ela é nossa diretora aqui da divulgação doutrinária. Eu recebo o seu abraço. E todos aqui que estão, Graciete, Alcemir, a Maria das Graças, a Carolina Fernandes, a Tayane, né? Que o Jorge comentou aqui tanto, a Eliane, e tantos outros aqui que a gente não tem como elencar. Sintam-se todas abraçados. E já deixamos a nossa gratidão aqui, Jorge, em nome de todos da nossa casa de Von Costa, em nome de todos que estão com a gente aqui presencialmente ou quando estão também virtualmente. Leve o nosso abraço apertado, tá certo? Olha, eu falei com o Jorge aqui no início. O Jorge esteve aqui em Juiz de Fora esse ano, né? No nosso congresso que houve aqui na cidade. E se Deus quiser, ano que vem, em agosto, ele estará aqui conosco de novo, hein, Jorge? Eu vi lá que você vai estar, se Deus quiser. Então, aí, vamos estar lá presente. Eu não posso garantir, porque o futuro a Deus pertence, né? Mas esse é o plano, não posso garantir. É isso aí, é o plano. Vamos vibrar e torcer para dar tudo certo. Olha, leva o nosso abraço para todos, tá bom? E que no futuro, se Deus quiser, a gente possa estar aí em outras lives, se Deus quiser, e estamos muito felizes pela sua presença, tá bom? Então, vamos passar para a nossa prece. Eu vou, Jorge, colocar aqui pequena música de fundo, tá? Aí é só para te lembrar, quando eu colocar o vídeo, é só se habilitar o microfone, tá bom? Então, vamos todos mentalizar nosso Mestre Jesus e vamos nos unir em harmonia, em pensamento, para a nossa prece final. Senhor, nesse momento que o teu coração nos concede, para que as nossas almas sejam visitadas pelo conhecimento espírita, permitindo que os nossos corações percebam de maneira mais nítida a verdadeira expressão do que somos como espíritos imortais. Nós, os teus filhos frágeis, nos voltamos para ti, Senhor, para rogar as tuas bênçãos sobre os nossos corações, a fim de que as nossas almas, sensibilizadas pelos conhecimentos que o Espiritismo nos oferece, tenham capacidade de se abrir para o processo inadiável da nossa transformação moral. Deixa, Senhor, com que sintamos a graça da presença dos nossos mentores espirituais, dilatando em cada um de nós a compreensão mais exata dos nossos compromissos familiares. Traz para as nossas almas que soluçam a oportunidade de entender no amor a grande chave de liberação de cada um de nós dos nossos processos de sofrimento. Ensina-nos a valorizar os compromissos familiares que temos, a valorizarmos aqueles que tu nos ofereceste na condição de parentela. Sabemos que eles são imperfeitos, mas concede-nos, Senhor, o dom de amar o que é imperfeito, o dom de nos emocionarmos com a parte que nós sabemos que não é perfeita ainda, mas que é merecedora do nosso amor. Derrama dessa forma
sobre os nossos lares, as tuas bênçãos celestes, envolvendo todos aqueles que tu nos concedeste, na condição de parentes e de conviventes, como sendo instrumentos do nosso aprimoramento espiritual. Ensina-nos a aceitá-los e amá-los como são, a entendê-los e respeitá-los como são, a não exigir que sejam como nós, mas esforcemo-nos a cada dia para aprender verdadeiramente a oferecer o melhor daquilo que já dispomos no nosso grande processo de transformação. Que as tuas bênçãos estejam, Senhor, sobre as nossas almas, nos permitindo perceber a necessidade de não desistência, de não ruptura e de busca, tanto quanto nos seja possível, da cura das nossas relações, para a felicidade de todos nós. Deita-nos assim a tua bênção nesta hora, Senhor. Protege os nossos corações e dize-nos que tu estás conosco a envolver as nossas almas e a nos garantir a tua doce e majestosa paz. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Uma boa noite para todos e até a nossa próxima quinta-feira, se Deus quiser. Um bom fim de semana e muita Boa paz. noite. Só um instante, Daniel. Sim. A Neuza está querendo saber de onde é o texto da Revista Espírita, de 1865, do fascículo de agosto. É uma mensagem assinada por Lacordaire, cujo título é A Chave do Céu, e eu li o penúltimo parágrafo da mensagem apenas. É uma mensagem longa, eu só li o penúltimo. Sim. Eu vou, então, fazer o seguinte, eu estou com a mensagem aqui, eu vou já depois colocar no Instagram do Ivon Costa, no Facebook do Ivon Costa, tá bom? E vou botar nos grupos de estudos também, do Meet, né? Do Google Meet, do Ivon Costa. Então, vou irradiar o máximo que eu puder, pode deixar. Boa noite, um abraço apertado, Jorge, Bruno, e para todos que estão... Muito obrigado. Boa noite para todos nós. Tchau.